Boa noite a todas e todos, né, nesse nosso terceiro seminário da especialização de gestão em saúde. Hoje aqui com uma presença muito especial também, de alguém que estou conhecendo hoje, muito bem recomendada, né, essa é uma temática extremamente importante, que é a nossa colega Fernanda da Rosa Becker, do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, e ela é a coordenadora geral dos direitos dos migrantes, refugiados e apátridas, né, dentro, né, dessas temáticas extremamente atuais que nós lidamos dentro da área da saúde, das áreas sociais, né, da gente fazer essa articulação, né, dos, das situações que nós enfrentamos aqui na base, né, nos municípios, nas gestões, né, dentro dessa condição que não é recente, mas que deu um grande boom, né, nos últimos anos, do Brasil está recebendo, e os municípios de pequeno, médio porte estarem recebendo também pessoas vindo de outras localidades, de outros países. Então, a Fernanda, né, vai ter aí, né, o seu momento de apresentação, seu momento de fala, e logo em seguida nós abrimos para os membros aqui dessa palestra, para a gente fazer o nosso diálogo, nossa conversa. Então, Fernanda, muito bem-vinda. Agradeço enormemente sua disponibilidade para estar aqui hoje conosco. Sei da sua agenda corrida, complexa, né? E feliz também por estar conhecendo-a hoje. Espero que a gente tenha aí outras oportunidades também, a partir deste laço que a gente constrói. Muito obrigado já antecipadamente e passo a fala para você. Obrigada, professor. A minha tela não está compartilhada, né? Compartilhei, mas eu Não, acho que deixa eu só botar ela. ela apareceu e saiu. Apareceu, mas não está como exibição. E como exibição, eu não consigo controlar. Você tem que deixar já a exibição aberta e fazer o Alt Tab para voltar no Teams. Isso, perfeito. Agora acho que eu consegui. Estão me Conseguiu. ouvindo bem? Perfeitamente. Tá. Agora não vejo vocês, então qualquer coisa, se eu falo, interrompe, porque eu não estou vendo. Se alguém levanta a mão, se tiver alguma coisa, porque eu só estou vendo a minha tela. Eu Tá estou bom. no microcomputador aqui. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite do professor André, de estar aqui com vocês hoje. Logo que ele me convidou, eu parabenizei pela iniciativa e nem foi uma formalidade, foi de fato parabenizar mesmo, porque a gente na área de imigração, refúgio, entende, a saúde ainda é um ponto que a gente precisa chegar mais perto, sabe? Principalmente se forem pessoas que trabalham na ponta, no atendimento a pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. Eu vou tentar aqui, ao longo da exposição, colocar algumas questões que a gente tem na saúde, trabalhar com vocês. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para me interromper se achar necessário, fazer um questionamento mais rápido, ou ao final, como o professor falou também. Eu estou à disposição, porque isso para a gente é prioridade mesmo, sabe? Conversar com quem está na ponta, chegar para que os nossos direitos das nossas pessoas, migrantes, refugiadas e apátridas, seja efetivado mesmo. Vamos lá. Hoje, mobilidade humana, atendimento a pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. Eu começo com uma pergunta, né? Seria migrar um direito humano? A gente não tem nenhuma legislação atualmente que defina migração ou migrar como um direito humano. No entanto, a gente tem vários artigos de várias normativas, tanto nacionais quanto internacionais, que a partir deles a gente pode sim considerar migrar um direito humano. Aqui eu destaquei 3 artigos da Declaração de Direitos Universais, Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, e a partir deles a gente já vai levantar aqui várias questões de migração, refúgio e apatridia. O primeiro deles é o artigo 13, que fala da liberdade de movimento.
que ele diz para a gente? Ele diz que a gente tem direito de sair ou se deslocar dentro do seu próprio país e deve poder retornar. Só aí a gente já está colocando algumas categorias dentro da imigração. Toda pessoa tem direito à liberdade de circulação e residência entre as fronteiras de cada estado. Está falando de uma migração interna. Toda pessoa tem direito de sair de qualquer país, inclusive do seu próprio, de retornar ao seu país. Aí já tem dois conceitos. Tem a pessoa que é um migrante internacional e tem a pessoa retornada, que aí ela pode retornar por vontade, pode ser deportada, pode ser repatriada, aí tem várias categorias que entram aí. Tem o artigo 14, que é o direito de asilo. Então, se você for perseguido em seu país, tem direito de buscar proteção em outro país. Toda pessoa tem direito de procurar e obter asilo em outros países em caso de perseguição. A gente já está falando do refúgio, que é uma outra forma de entrada no país. O artigo 15, direito à nacionalidade. Você tem direito de pertencer a um país e ter uma nacionalidade. Todos têm direito a uma nacionalidade. Aí a gente já está falando da apatria, né? Então, são diferentes conceitos ligados à migração que a gente precisa reforçar para começar a nossa conversa, a gente entender de quem que a gente está falando. Então, a migração é um termo guarda-chuva, assim, né? Nele entra tudo. Uma pessoa refugiada é uma pessoa migrante, um solicitante de refúgio é uma pessoa migrante, uma pessoa apátrida pode ser uma pessoa migrante também. Uma pessoa deslocada pode ser migrante, uma pessoa retornada é uma pessoa migrante. Uma pessoa, está com acento ali que não tem, né? Uma pessoa refugiada, ela já é um caso mais específico. A pessoa refugiada tem um motivo específico, principalmente na Convenção de Genebra, que é uma convenção de 1951, que define que é uma pessoa refugiada. É uma pessoa que sofre perseguição no seu país de origem, principalmente por raça, pertencimento a grupo social, nacionalidade. Então, essa pessoa pode correr, por exemplo, risco de vida, permanecer no seu país. Então, ela entra no país com uma categoria diferente. Aí, solicitante de refúgio, é a pessoa que solicita o status de pessoa refugiada. Mas por que eu coloquei essas duas categorias aqui? Porque aqui no Brasil, o processo de solicitação de refúgio, ele às vezes demora anos. Tem uma demanda grande, uma fila grande, então a pessoa pode ficar 2 anos como solicitante de refúgio. E é importante vocês saberem que a pessoa solicitante de refúgio, enquanto tem a sua solicitação em análise, ela tem os seus direitos reconhecidos como se fosse uma pessoa refugiada, uma pessoa migrante, ela tem todo acesso à saúde, educação, assistência social, em igualdade a qualquer outra pessoa. Tá? A solicitação de refúgio aqui no Brasil, ela começa na Polícia Federal, você faz um requerimento, a pessoa aqui na Polícia Federal preenche um sistema eletrônico que tem um formulário, que chama o Sisconare. Esse formulário, depois de preenchido, é encaminhado ao Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça tem o CONARE, que é o comitê, né, para refugiados, do qual eu faço parte, e no CONARE são avaliadas as solicitações, só que, falei, às vezes demora muito tempo, porque tem uma demanda muito grande, e aí é concedido ou não o status de pessoa refugiada. A principal questão do refugiado é porque a partir do momento que ele é reconhecido como refugiado, passa a valer o princípio da não devolução. Uma pessoa refugiada, entendida que tem risco de vida, ela não pode ser devolvida ao seu país de origem. Então, isso já é uma segurança para a pessoa que tem essa condição reconhecida. A pessoa apátrida. A pessoa apátrida é aquela que não é reconhecida como nacional por nenhum Estado. Ele não é brasileiro, ele não é argentino, ele não é afegão, ele não tem nacionalidade. Aqui no Brasil, o decreto 4.246 de 2002, ele reconhece o Estatuto da Apatridie. E lá tem essas definições do que é a pessoa apátrida, e a pessoa reconhecida como apátrida no Brasil também passa a ter acesso, se desejar, a um processo de naturalização facilitado. Para ser reconhecida como apátrida, também tem um sistema de apatridia, que você faz a solicitação, tem um processo de reconhecimento também pelo Ministério da Justiça. Depois de reconhecido, você passa a acessar esses outros direitos. Agora, todas essas pessoas são pessoas em deslocamento, que pode ser espontâneo,
pode ser forçado, né? Então, nós temos migrantes, por exemplo, que vão buscar uma vida melhor. Todo mundo tem direito a buscar uma vida melhor. Quer buscar um emprego melhor, ele quer estudar num outro lugar, ele quer conhecer um outro país, viver uma outra cultura, e tudo bem. Agora, você tem pessoas que saem do seu país porque elas estão correndo risco. Pode ser um evento climático, né? Hoje em dia temos tido vários eventos climáticos, está surgindo aí uma nova categoria, que é a dos refugiados climáticos, são migrantes refugiados climáticos. Já é um termo bem usado na literatura. Temos questões dos conflitos, quantos conflitos temos visto, né? Na atualidade, no Oriente Médio, a questão da Ucrânia, no Sudão, temos muitas populações de deslocamento forçado também. E o mais importante nisso tudo é que, sejam essas pessoas migrantes, refugiadas, à parte, deslocadas, os direitos humanos seguem. São titulares de direitos como qualquer outra pessoa, independente de nacionalidade ou de status migratório. É só para mostrar para vocês como aumentou a migração no mundo, né? Esses são dados do último relatório da OIM. A OIM, para quem não conhece, é a Organização Internacional de Migrações, da ONU. E o último ano de referência que eles usam é de 2024. Esse número certamente já é maior hoje. Então, assim, num espaço de 50 anos, o número mais que triplicou de pessoas migrantes no mundo, né? E eu não acredito que seja só por uma migração, um deslocamento espontâneo. Temos muitos eventos, tanto climáticos, como guerras, como crises econômicas, que têm levado as pessoas a se deslocarem buscando uma vida melhor. Pessoas morrem todo ano cruzando, por exemplo, o mar Mediterrâneo. Estão buscando uma vida melhor, sim, mas não porque foi buscar um emprego melhor. Normalmente são pessoas que estão numa situação extrema, né? E naquele momento extremo, eles aceitam qualquer condição, cruzar o mar naqueles botes que a gente vê. Infelizmente, milhares de pessoas acabam custando a vida esse sonho de ter uma vida melhor. Hoje, no mundo, temos mais de 300 milhões de pessoas refugiadas. Migrantes, desculpa. E no Brasil? No Brasil, o Brasil está mudando um pouco o perfil do país, né, em relação à migração e refúgio. O Brasil sempre foi um país que as pessoas saíam, né, por exemplo, muitos vão buscar uma vida nos Estados Unidos, outros vão aqui para a Argentina, para a Bolívia fazer uma graduação, e passou a ser cada vez mais agora um país de acolhimento, não é mais um país que exporta pessoas, ele agora é um país que está recebendo pessoas. E as pessoas que aqui chegam também estão variando bastante. Os fluxos migratórios recentes têm sido bem variados, várias nacionalidades estão convivendo com a gente no dia a dia, tornando o nosso país bem mais diverso. Só que a gente precisa aprender a receber essas pessoas e tirar o máximo que puder, né? Porque isso, na verdade, só enriquece o país. A gente precisa entender algumas condições, especificidades, para transformar isso numa experiência boa para todos. Eu trouxe alguns dados, esses dados são do Sistema de Registro da Polícia Federal, são dados de entrada no Brasil, então não necessariamente essas pessoas que entraram permaneceram no Brasil, tá? Por exemplo, tem ali a categoria fronteiriços, que são as pessoas na fronteira, né? Aqui no Brasil nós temos várias fronteiras, e temos as chamadas cidades gêmeas, que são as cidades, né, de um lado do Brasil, do outro do Paraguai, e que tem ali uma economia própria, uma circulação comum entre as cidades, então são pessoas que entram e saem do país, às vezes diariamente, até para trabalhar. Então, elas não necessariamente são pessoas residentes no Brasil. E aí temos várias outras categorias aparecendo aí, né? Então, estudos, acolhida humanitária, o refúgio que a gente já falou, para trabalho e investimento, reunião familiar, acordos da América do Sul, que são acordos no âmbito do Mercosul, de circulação, de trabalho, de dispensa de alguns documentos, né? Dispensa de passaporte, etc. E a acolhida dos venezuelanos. Hoje, no Brasil, a gente tem em torno de 2 milhões de pessoas migrantes.
Aqui, vamos fechar as nossas categorias. A gente já falou de algumas, eu vou falar de mais algumas. A residência pode ser para trabalho, para estudo. Ao mesmo tempo, você pode ter um visto temporário para trabalho, para estudo. Às vezes a pessoa quer fazer um trabalho de um mês no país, entra, trabalha, sai. Ou a pessoa quer vir, de fato, se estabelecer, trabalhar no Brasil, com um contrato de anos. Então, tem essa diferença de visto temporário para residência, para trabalho e estudo. E tem a acolhida humanitária. O que é a acolhida humanitária? A acolhida humanitária é o reconhecimento do Brasil que, em alguns países, existe uma situação grave de violação de direitos, que, o Brasil tentou fazer um instrumento para reconhecer essa gravidade da situação e facilitar a entrada dessas pessoas no Brasil diante de tal situação. E, com isso, o Brasil teve algumas portarias de acolhida humanitária. Essas portarias são todas do Ministério da Justiça e foram expedidas nos últimos anos. Então, assim, a gente teve reconhecimento de acolhida humanitária para pessoas da Síria, por exemplo, do Afeganistão, da Ucrânia. Essas portarias dão uma outra, do Haiti também, dão uma outra perspectiva de entrada no país, né? A pessoa chegando aqui por acolhida humanitária pode solicitar residência ou pode até mesmo também chegar e solicitar o refúgio, se ela entender que o status de refugiado vai ser melhor para ela por alguma razão. Aqui no Brasil, a gente tem duas leis principais, de imigração e de imigração de refúgio, que é a Lei de Imigração, de 2017, e a Lei do Refúgio, de 1997. Eu não vou entrar nessas legislações, é fácil consultá-las, e eu acho que não tem necessidade de a gente discutir a legislação a fundo, para não ficar muito cansativo também. Eu fiz só uma citação da nossa Constituição Federal, né, que é o principal artigo pensando em termos de pessoas migrantes e refugiadas, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui, gente, eu não vou discutir também isso, só para mostrar o quanto varia no tempo as formas de entrada no país, né? Não é um fluxo fixo. Os fluxos migratórios, eles são constantes, mas não permanentes, nem características. Você pegar um mês, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o fluxo de haitianos. Eles começaram a vir para cá, em sua maioria vinham que aos poucos foram se estabelecendo, criando vínculos, emprego, e aí começaram a usar outros artifícios para vir para o Brasil, para trazer a sua família. Então, o fluxo começou a mudar, começaram a vir mulheres, começaram a vir crianças, começaram a vir famílias inteiras. Então, o mesmo fluxo, e também, claro, né, tem a situação do país que varia também. A crise no Haiti variou ao longo desses anos. Isso também faz variar. Então, o mesmo fluxo migratório de uma mesma nacionalidade, ele varia bastante ano a ano. É muito difícil você fazer uma análise que seja permanente. Quem trabalha com migração e refúgio tem que estar o tempo todo olhando os dados, porque senão perde. Aqui eu trouxe algumas informações das solicitações de refúgio no Brasil, nos últimos anos. Então, nos últimos 26 anos, 25, né? Porque esse ano ainda não tenho dado preciso. Então, 25 anos, tivemos 570 mil solicitações de refúgio. E aí, o que eu botei embaixo são os estados onde essas solicitações foram feitas. A grande maioria foi nossa fronteira norte, em Roraima, né? Mais de 300 mil solicitações, ou seja, mais da metade das solicitações. Depois, em São Paulo. São Paulo, a gente tem aí o aeroporto de Guarulhos, né? Que é uma fronteira importante. Muita gente chega no aeroporto de Guarulhos e solicita refúgio no Brasil. Como eu falei, a pessoa que solicita refúgio, ela passa a ter direitos no país, inclusive o princípio de não devolução, no país de origem. Então, o refúgio é um instrumento que tem sido muito utilizado. Vou citar aqui, que a gente tem visto muito na imprensa, casos de famílias que vêm, por exemplo, de Gaza, detida em Guarulhos. E o que tem acontecido? Essas pessoas vêm para o Brasil, às vezes, numa situação migratória irregular, sem um visto, sem uma outra solicitação formal de estar aqui, mas quando chega ao Brasil,
eles querem solicitar refúgio. E está tudo bem, você pode chegar ao Brasil sem isso e solicitar refúgio. A lei prevê isso. Só que, às vezes, chega aqui e a Polícia Federal nem sempre recebe dessa maneira, às vezes tem alguma questão, alguma acusação fundada ou não contra essas pessoas, porque são as pessoas que estão vindo de local de conflito, e as pessoas acabam sendo detidas no aeroporto. Aí fica toda aquela coisa, tem que acionar os órgãos de proteção, até essa pessoa poder ter a sua solicitação de refúgio efetivada e ficar no país. É isso que tem acontecido bastante. Eu botei o estado de Minas Gerais, embora não seja um dos maiores locais de solicitação de refúgio, só para informação, né? Foram 2.297 solicitações nesse período, um número bem pequeno. E aí eu botei em destaque algumas nacionalidades que têm vindo para cá, para o meio dessa entrada, né? Do refúgio. São os afegãos, angolanos, cubanos, haitianos, sírios e os venezuelanos. Eu queria fazer um destaque em relação à Venezuela. O fluxo de venezuelanos, né? Ele veio crescendo, intensificou a partir de 2018. Acho que todos vocês já devem ter tido contato com algum venezuelano, porque nós temos muitos venezuelanos no país hoje. E foi crescendo até a pandemia. Na pandemia ele teve uma pequena queda. Em 2022 já estava restabelecido o fluxo. Só que desde então ele começou a cair. E isso está até hoje caindo. A gente ainda não considera tecnicamente que teve um ápice no período de 19 a 22, tirando, claro, a pandemia, porque 3 anos diante de um fluxo de vários anos, queda ainda não é um dado, a gente pode ter uma hora, não vai mais subir. Mas é possível que esse fluxo siga diminuindo, sim. A entrada de venezuelanos tem diminuído na nossa fronteira, e esse ano também tenho essa informação, que eu recebo essas informações, mês a mês, tem caído bastante também, o fluxo de venezuelanos. Já o fluxo de cubanos tem aumentado, o número de cubanos entrando no Brasil tem crescido também nos últimos 3, 4 anos, expressivamente também. Queria fazer um comentário mais um sobre os haitianos. Nós temos visto algumas reportagens sobre a chegada de voos do Haiti, um voo retido em Campinas recentemente, que foi muito comentado na imprensa, e eu queria explicar aí mais um mecanismo de entrada no Brasil, né? A reunião familiar, que é como os haitianos, grande maioria, tem chegado ultimamente. Na verdade, gente, o voo de haitiano está tendo praticamente 2, 3 por semana. Tá? O número de haitianos chegando, pode-se pensar hoje em torno de 500 pessoas por semana. O Haiti, hoje, não tem voo comercial para o Brasil, então são voos fretados, e eles pagam muito caro para vir para cá, nada barato, é muito, muito mais caro que um voo comercial. E isso assusta muito quando chega aqui. Então, o aeroporto que não está preparado, como já aconteceu em vários aeroportos aqui no Brasil, quando recebe o aviso que vai chegar o voo de haitianos, eles enlouquecem. Primeiro que eles vão ver custo de passagem, não sei o quê, eles já acham que é tráfico. Aí ligam para a gente. Está chegando um voo de tráfico, tá? Não sei o quê. Aí a gente vai fazer reunião, explicar que essas pessoas que estão vindo são familiares. O que eu falei antes, que eu fui primeiro vieram muitas pessoas sozinhas, e agora as famílias estão chegando, as pessoas já se estabeleceram, a reunião familiar, a pessoa que já está aqui estabelecida faz a solicitação. Indica os seus familiares até um certo grau de parentesco, o Ministério faz a solicitação via Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça analisa, e aí é emitido o visto para essa pessoa vir, reunião familiar, que é o que está acontecendo agora. Então, todas essas pessoas que estão vindo do Haiti, na verdade, são pessoas irregulares, tiveram alguns casos, poucos, pessoas que vieram com visto falsificado, mas em grande parte, 90%, são pessoas de reunião familiar. Chegam aqui e já se estabelecem, já buscam sua família, nem são pessoas que estão buscando acolhimento, abrigamento, nem nada disso. 90% delas já vêm para o seu destino certo, para a sua família. Então, é importante dar essa informação para quebrar um pouco esse preconceito que tem também com a chegada dos haitianos. Eu percebo isso principalmente nos aeroportos, como eu falei, eu tenho feito reunião com vários aeroportos, e assim, as coisas que eu escuto são absurdas, sabe? Inclusive de racismo, de xenofobia. Eu lembro de uma reunião recente,
que eles estavam preocupados porque o voo dos haitianos ia chegar muito próximo a um voo que ia chegar dos Estados Unidos. E a grande preocupação do aeroporto é que as pessoas não se cruzassem. Então, assim, é absurdo, completamente absurdo que a gente escuta dos aeroportos. E, infelizmente, isso reflete muita coisa da nossa população. Essas são questões que a gente vai discutir mais para frente. Aqui eu vou falar de 2 programas federais, brevemente. Para não fugir do nosso foco. Um deles é a Operação Acolhida. A Operação Acolhida, acredito que já tenham ouvido falar, ela foi criada em 2018, com uma resposta a esse fluxo de pessoas da Venezuela, né? Que estão entrando, em grande maioria, a partir da nossa fronteira em Pacaraima, no estado de Roraima. Então, a Operação Acolhida, uma vez, né, que se viu essa gravidade, o número de pessoas em Pacaraima já era mais quase que a população da cidade, foi aumentando o número. É um município muito pequeno de fronteira, que não tinha estrutura nenhuma, nem de educação, de ciência social, de saúde, para atender essas pessoas. Então, começou a se buscar uma interiorização, é uma política que o Brasil tem já há quase 10 anos, que funciona muito bem. Essa interiorização é por modalidade, eu botei aqui o gráfico, aí a gente vê as modalidades que tem. A modalidade institucional, o que que é isso? A pessoa está num abrigo, em Boa Vista ou em Pacaraima, e ela vai para um outro abrigo, em outra cidade. Ela, por alguma razão, tem interesse em ir para lá, o outro abrigo aceitou, sinalizou que tem vaga, a operação acolhida e faz esse transporte. O transporte normalmente é via aérea, nem sempre, mas normalmente é via aérea. Então, faz todo esse processo de acompanhamento, interiorização. Quando as pessoas chegam à fronteira, em Pacaraima, tem toda uma estrutura do governo federal, o que a gente chama de PETRIG, que é o posto de triagem, onde é feita uma primeira triagem dessas pessoas, suas necessidades. Lá na área da saúde, é feita a vacinação, eu botei até a informação, né? Em 2024 e 2025 foram 500 mil doses de vacina aplicadas na fronteira. Então, tem até algumas pessoas que vêm à fronteira para se vacinar, a gente tem esse conhecimento também, e está tudo bem, a saúde é um direito universal. Reunificação familiar, a reunificação familiar é um pouco do que eu falei antes, não necessariamente vai ser um processo de reunião familiar, mas é uma pessoa que chega à fronteira e já tem a família estabelecida em outra cidade. Então, a Operação Acolhida vai trabalhar para que essa pessoa chegue ao seu destino final, chegue à sua família e se instale, se integre ao Brasil. Reunião social, que é um processo muito semelhante à reunificação familiar, só que no caso não é uma família. No caso, a pessoa tem algum vínculo, uma relação, uma amizade, enfim, e queira ir para aquela localidade, a pessoa sinaliza que tem condições de receber essa pessoa e é feito também esse transporte. Vaga de emprego, e aí é uma coisa que a gente tem bastante cuidado, porque, infelizmente, muitas pessoas migrantes e refugiados ainda acabam virando vítimas de trabalho análogo à escravidão. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, tem uma vaga de emprego, isso é verificado, até que a operação acolhida faça esse transporte, tudo, é tudo acompanhado também. Então, até hoje, foram aí quase 160 mil pessoas interiorizadas, isso é bastante coisa. E a grande maioria foi por reunião social, né? Que já tinha algum contato no país e foi para essa cidade de destino. Os principais destinos são os estados da região sul, né? Como eu botei aí, os 3 estados que mais receberam pessoas interiorizadas: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu citei Minas Gerais para vocês terem uma noção, né? Até hoje foram 8.694 pessoas para Minas Gerais. E dentro de Minas, os principais destinos foram Belo Horizonte, Juiz de Fora e Araguari. São nessas cidades que deve ter o maior número de venezuelanos no estado, eu acredito. O segundo programa, esse é ligado diretamente à coordenação, é o programa Aqui é Brasil. Esse é um programa que aí já não estamos falando de pessoas estrangeiras, estamos falando de brasileiros retornados. Né? São pessoas que estavam nos Estados Unidos, vocês devem ter acompanhado também pela grande mídia, né? Os voos de deportados que estão chegando em Minas Gerais. No ano passado, início do ano passado, teve uma repercussão muito grande, que vieram algumas pessoas que desceram algemadas. A ministra fez uma intervenção, o presidente Lula também fez uma intervenção.
E a partir disso, de uma demanda do próprio presidente, a gente criou o programa Aqui é Brasil, é um programa que está dentro da coordenação que eu coordeno, né? E que faz a recepção dessas pessoas que aqui chegam. Então, toda semana, hoje é dia, toda quarta-feira, à noite, chega no aeroporto de Confins um voo de brasileiros que estão sendo retornados dos Estados Unidos, né? Antes vinha em torno de 100, 120 pessoas, hoje esse número tem vindo um pouquinho menor, em torno de 70, 80 pessoas por semana. Mas são pessoas, o quê? São pessoas que são migrantes como todas as outras categorias que a gente falou aqui. Só que eles saíram do Brasil, chegaram lá, tiveram seu sonho interrompido por alguma razão, estavam irregulares nos Estados Unidos e voltaram para o Brasil. Foram presos pelo ICE, né? A grande maioria deles sabia o que é o ICE, a polícia dos Estados Unidos, que é dessa parte de deportação. Muitos ficam detidos meses nos Estados Unidos antes de vir para cá. Nem sempre as condições são as melhores. Em alguns lugares é ok, em outros não é tão ok assim. Então, muitos chegam aqui em condições de violação de direitos bem sérias. E logo que eles chegam, a gente tem toda uma equipe para recebê-los. Tem pessoas do Ministério da Saúde, tem pessoas da rede local de saúde de Belo Horizonte, pessoas do Estado de Minas Gerais, temos parceiros, pessoas do Ministério do Desenvolvimento Social, temos assistentes sociais, todos que chegam passam por essas pessoas, ele tem escuta, nós coletamos alguns dados, e essas pessoas, assim como a Operação Acolhida, também são acompanhadas até o seu local de destino. Então, por exemplo, se eu cheguei em Confins, mas a minha cidade é Brasília, no dia seguinte, a pessoa vai ser embarcada para Brasília. O programa acompanha até o seu local de destino. E temos também agora, que a gente está iniciando mais forte, a questão da reintegração socioeconômica. Essa pessoa chega aqui e consiga reingressar no mercado de trabalho, para conseguir se estabelecer e permanecer no Brasil, né? Infelizmente, nós temos casos de algumas pessoas que já passaram por programa mais de uma vez, ou seja, elas vieram deportadas e voltaram para os Estados Unidos e foram deportadas novamente. As pessoas que chegam, 85% são pessoas do sexo masculino. São poucas mulheres, pouquíssimas crianças voltando. A grande maioria de homens solteiros em idade laboral, né, de 18 a 49 anos, a grande maioria. Então, são que vão em situação irregular e acabam sendo retornados. Para quem trabalha na rede de saúde em Minas, são certamente potenciais pessoas a serem atendidas, porque a grande maioria dessas pessoas, embora tenha a opção, né, de ser levada a seu destino, permanece em Minas Gerais. Mais de 50% das pessoas que chegam vão para Minas Gerais, especialmente para Governador Valadares, Belo Horizonte, Patinga. As pessoas que entraram um pouquinho antes na sala, eu estava até comentando com o professor que a gente agora em junho vai fazer uma missão do Ministério, vai visitar essas cidades, justamente para procurar algumas redes locais, inclusive a de saúde, teremos reuniões com as de saúde, para apresentar o programa, para falar dessas pessoas, da realidade dessas pessoas, para que as pessoas sejam integradas, sejam inseridas, sejam bem atendidas dentro das suas especificidades. E dentro do Aqui é Brasil, a nossa mais recente novidade, que chama de CRED, é o Centro de Referência em Direitos Humanos para Repatriados e Imigrantes, e foi inaugurado em março, e fica no aeroporto de Confins. É um espaço de acesso a direitos, identificação, acompanhamento de situação, atendimento humanizado, regularização documental, articulação com a rede de proteção. Então, a pessoa que chega ao aeroporto, ou que não chegou, que já está na cidade, que precisa desse tipo de atendimento especializado, pode procurar o CRED. O CRED vai fazer encaminhamento à rede, vai dar uma orientação em relação a direitos. Recentemente, nós apoiamos algumas operações de recepção de voos haitianos que chegaram com fins. O CRED também apoia a questão dos brasileiros retornados, quando chegam, também faz esse tipo de atendimento. Então, é um equipamento do Ministério que não é porta aberta 24 horas, ele só funciona em horário comercial, mas que está aberto a pessoas migrantes, refugiadas, retornadas,
Caso vocês atendam alguém também na rede de saúde, queiram recomendar, referenciar esse equipamento, ou quem sabe receba alguém referenciado por esse equipamento, é importante que vocês saibam que ele existe. Saúde. Pessoal, aqui eu botei, não sei se vocês conhecem, que é da Organização Mundial de Saúde, é um plano global de ação para promover a saúde de pessoas migrantes e refugiados. Ele está em curso, do período 2019 a 2030, e ele tem como objetivo garantir que pessoas refugiadas e migrantes tenham acesso ao sistema de saúde. Então, o que que ele propõe? Ele propõe ampliação do acesso universal à saúde, produção de evidências e dados sobre migração e saúde, cooperação internacional, preparação para emergências e crises humanitárias, combate à discriminação e barreiras de acesso. Vocês vão ver que esses pontos vão aparecer em vários documentos que eu vou mostrar aqui. Então, eu acho que há meio que uma convergência mesmo do entendimento do que falta. Aqui não tem convergência do que fazer para resolver o que falta. Mas eu acho que o diagnóstico é bem claro em vários documentos que a gente tem por aí. Bom, aqui no Brasil, isso eu acho que vocês devem saber melhor do que eu, nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, né? Temos a Constituição que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, independente de nacionalidade, de condição, de ter o seu documento em mãos ou não. Eu não falei sobre isso, eu devia ter falado. Hoje, o principal documento da pessoa migrante é o RNM, Registro Nacional de Imigrante. Antigamente era Registro Nacional de Estrangeiro, foi atualizado para Registro Nacional de Imigrante. Antes de refúgio, pode ter essa carteira, não, desculpa, uma pessoa refugiada pode ter essa carteira, e o solicitante de refúgio, ele pode até ter o protocolo de solicitação de refúgio, isso já é um documento, isso já é considerado um documento no país também. Temos a nossa lei orgânica do SUS, né, que tem a saúde como direito fundamental, universal, igualitário, então temos aí universalidade, integralidade, equidade. Eu fiz questão de botar uma imagem da Força Nacional do SUS, porque a Força Nacional do SUS é muito parceira da nossa área, ela atuou com a gente em operações de repatriação, por exemplo, pessoas que vieram do Líbano, de Gaza. No início do programa aqui, a Brasil apoiou bastante também o acolhimento dos brasileiros retornados. Então, assim, é muito parceiro, é um trabalho que faz muita diferença para a gente. Então, fazer essa referência à Força Nacional do SUS, não sei se tem alguém, né, assistindo que seja, mas não, é um apoio fundamental nas nossas operações comunitárias, principalmente quando é de emergência. Agora, eu acho que na área da saúde, o principal documento pensando em pessoas migrantes e refugiadas é a nota técnica número 8 de 2024, né? Que foi o primeiro documento nacional voltado a esse público. Ela tem como objetivo orientar os gestores e profissionais da atenção primária à saúde, e aí fala de acesso universal do SUS, de acolhimento qualificado, de reduções de barreiras de atendimento, a gente vai falar dessas barreiras um pouquinho mais à frente, promoção da equidade em saúde. E aí, no público de referência, eles incluem uma categoria que a gente ainda não conversou. Eles falam de migrantes, refugiados, apátridas e vítimas de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas é crime, está no Código Penal. O tráfico de pessoas, ele acontece basicamente quando tem uma pessoa que é aliciada. Eu vou dar um exemplo mais claro para ficar claro. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fazenda no Nordeste. Um amigo dela conversa sobre uma oportunidade de trabalho excelente em Brasília. Vai trabalhar numa outra fazenda lá em Brasília, muito boa, as pessoas da fazenda vão mandar o transporte, chegando lá, você vai ter uma vida melhor, igual para a cidade grande. Aí essa pessoa, poxa, legal, vai, transportada. Chegando lá no seu local de trabalho, ela muitas vezes acaba presa e acaba em trabalho análogo à escravidão. Essa é uma das formas de tráfico de pessoas. Eu estou fazendo uma referência ao tráfico de pessoa interno, né?
mas também existe o tráfico internacional de pessoas, o tráfico de pessoas tem três modalidades, essa que leva ao trabalho análogo à escravidão, o que leva a questões de abuso sexual, aí principalmente, né, tráfico exterior, mas normalmente ao chegar no seu local, as pessoas retêm o passaporte da pessoa, criam dívidas por qualquer coisa, a pessoa chega lá achando que foi com a passagem paga e descobre que tem uma dívida para pagar daquela passagem que nunca consegue pagar, então elas ficam também em condições de escravas, de escravo sexual, e a outra é de tráfico de órgãos. Às vezes a pessoa também é traficada para o comércio de órgãos. Então, essas vítimas do tráfico de pessoas também entram nessa resolução. O tráfico de pessoas é um tema transversal da nossa coordenação, mas no Brasil tem uma coordenação que trata disso, que é do Ministério da Saúde. Desculpa, do Ministério da Justiça. O importante, assim, mais relevante, né, que a gente manter dessa nota, é que a migração não restringe nem acesso a direitos, né? Eu não falei ainda, mas não existe migração ilegal. Quando a pessoa fala migração ilegal, a pessoa já está errada. A migração, porque migrar não pode ser um crime, então a migração nunca é ilegal. Migrar pode ser irregular. A gente usa sempre o termo irregular, não o termo ilegal. A pessoa não está ilegal se ela migrou para cá. Ela está com situação migratória irregular. A gente evita ao máximo essa criminalização da migração. E com isso a gente evita também ao máximo a restrição de acesso a direitos. Então, você não pode restringir o cadastro de uma pessoa, chega na unidade básica de saúde, não sem documento nenhum, não fala português, fica aquele caos inicial, mas a pessoa tem direito ao acesso à saúde mesmo assim, tem direito a ser atendida, tem direito a ser vacinada, a ser consultada, a ser acompanhada. Inclusive, a questão da territorialidade, nesses casos, às vezes a gente passa por cima também, porque a territorialização não vem à frente da Constituição Federal. Então, em alguns casos, que a pessoa não tem como comprovar que ela é daquela região, da pessoa migrante, refugiado, também existe essa exceção. Tem que considerar que a pessoa tem que ser atendida. E aí vem as recomendações que a própria nota traz, né? Que é o acolhimento sem discriminação, o uso de linguagem acessível, recursos multilingües, educação permanente das equipes, articulação intersetorial, produção de dados sobre saúde e migração. Esse é um outro ponto bem importante. Por exemplo, quando eu estava montando essa apresentação, eu queria um dado que mostrasse o número de pessoas migrantes e refugiadas atendidas nos últimos anos pelo SUS. E eu não consegui esse dado total, eu achei esse dado por algumas regiões. O total, uma série histórica, não sei se existe, eu não tive acesso. E isso é muito importante, a gente entender os fluxos, entender como é que está sendo o acesso a determinados fluxos, das nacionalidades, que muda muito dependendo da nacionalidade, né? Às vezes por questões relacionadas à xenofobia, a racismo. A verdade é que o acolhimento a algumas nacionalidades é bem diferente de outras, e muitas vezes motivado por questões de religião ou de cor. Mas o SUS tem que garantir atendimento sem discriminação, independente de nacionalidade ou de situação migratória. E foi um evento que teve no início desse ano, desculpa, desse mês, em Nova York. Então, o professor falou, eu vi que você estava em Nova York. Sim, eu estava em Nova York no início desse mês. Foi o segundo Fórum Internacional de Revisão das Migrações. Foi a primeira vez que teve uma delegação do Brasil. Eu fiquei muito feliz de fazer parte dela. E lá teve um evento da Organização Mundial de Saúde e da ONU, falando justamente sobre saúde dos refugiados. E o que foi discutido nesse evento, né? As barreiras que ainda persistem, idiomas, diferenças culturais, discriminação, desinformação, dificuldades legais e financeiras, fragmentação de serviços. O que foi apontado como prioridade? Fortalecimento da atenção primária, continuidade do cuidado, produção de dados e monitoramento, coordenação entre saúde, ciência social e proteção social, participação ativa de imigrantes nas políticas públicas. Eu não falei de participação, mas a gente, no Ministério, em 2024, criou o FOMIGRA,
que é o Fórum Nacional de Lideranças Migrantes, Refugiadas e Apátridas. Temos mais de 200 lideranças migrantes e refugiadas de todo o país no fórum. A gente está, nesse momento, fazendo a eleição da primeira comissão gestora do fórum. O fórum cresceu muito, ganhou espaço nas políticas. E, por meio dele, pessoas migrantes e refugiadas têm sido ouvidas. Às vezes, por exemplo, o Ministério Público faz uma audiência, convida o fórum para ter uma voz migrante e refugiada participando. Organismos internacionais, como a OIM, né, a Organização Internacional de Migrações, a lançam um produto, uma publicação, convida alguém do fórum para conversar, Defensoria Pública. Então, assim, o fórum ganhou espaço, comunidade de voz. E agora, nova política nacional de migrações, refúgio, pátria e dia, foi publicada no ano passado, foi criado um novo conselho de migração, ainda não foi regulamentado, mas tem previsão de que esse fórum vai ter vaga no conselho de migração. Então, mais do que nunca, eles vão ter voz, vão estar ativos na política pública. Isso é muito importante. Eu aprendo com as pessoas do Fomigra todo dia. Vou dar um exemplo muito claro. Uma coisa que eu acho muito bacana, iniciativa do governo, Casa da Mulher Brasileira. Então, outro dia teve uma reunião das pessoas do Fomigra em que estava a ministra das Mulheres. E ela apresentou a Casa da Mulher Brasileira, falou sobre essa iniciativa, sobre a importância. E, sim, surpresa dela e minha também, isso não é bem recebido pelas mulheres migrantes e refugiadas. Muitas delas acham que não têm direito porque elas não são brasileiras. Então, aí que você vê a desinformação, às vezes um detalhe, um nome, aquilo torna uma barreira na política. Então, é muito importante ouvir essas pessoas para você entender onde é que está falhando, porque às vezes você acha que está fazendo uma coisa maravilhosa e não está chegando a quem tem que chegar, e por um detalhe mínimo. Então, assim, é muito importante partilhar a informação, ouvir essas pessoas. E aí a gente já está falando quase que o tempo inteiro das barreiras de acesso à saúde. São muitas. Eu enumerei algumas aqui, mas são várias outras. Primeira, certamente, a barreira linguística. Temos um problema de comunicação, dependendo da nacionalidade, né? São línguas muito diferentes, como, por exemplo, o persa dos afegãos, o crioulo dos haitianos. São línguas difícil você encontrar um profissional que tenha o domínio, né? Então, por isso é importante a gente ter, às vezes, né, se possível, mediadores interculturais, pessoas que possam fazer essa comunicação, apoiar de alguma forma essa comunicação. Hoje até aplicativos, os afegãos principalmente usam muito aplicativo. Eles falam a língua deles, aparece em português, nem sempre o texto é o melhor, mas conseguem se fazer entender. O desconhecimento dos direitos, né, como o exemplo que eu acabei de dar, às vezes uma coisa simples, né, eles não conhecem. A gente nunca pode partir do princípio que o óbvio é óbvio. O óbvio não é óbvio. Eu me convenço disso a cada dia convivendo com essas pessoas. Às vezes o que você acha que é mais do que claro, para eles não é. Eles acham que eles não têm direito, que eles não têm acesso, que eles vão ter problemas legais. Se a pessoa está em uma situação de imigração irregular, ele acha que se ele for um equipamento de saúde, ele vai ser denunciado, ele vai ser deportado. Então, assim, tem várias coisas, né, de traumas do deslocamento, até de convivência mesmo com outras pessoas, de violências já sofridas, violências institucionais nesse processo de deslocamento também, trazem muitas questões nessa hora do acesso à saúde. Então, agora também tem os conhecimentos sobre direitos pelas próprias instituições, os profissionais de saúde, que as pessoas vão acessar, e eles recusam por falta de documentação, pedem documentos que pessoas migrantes e refugiadas não acessam, eles pedem, por exemplo, um RG. As pessoas não têm RG, o documento deles é outro, nem sempre reconhece. O que principalmente pega é a solicitação de refúgio. Se a pessoa tem só o protocolo de solicitação de refúgio, muitos lugares não aceitam, e a pessoa tem direito igual a todo mundo. Tem questões de xenofobia, né, aversão ao estrangeiro, de racismo, principalmente com os migrantes de países africanos e alguns haitianos. A questão dos haitianos, como eu comentei, dos aeroportos, felizmente.
E aí a gente chega também numa outra questão, que é a interculturalidade. A interculturalidade entram todas aquelas questões de diferença de cultura, né? E aí eu vou citar, por exemplo, a questão dos indígenas. Tem os indígenas venezuelanos, aqui no Brasil temos algumas etnias hoje, né? As mais conhecidas, eu acho que são os Warau. Temos também os Tarupang, que ficam na fronteira. Temos algumas outras etnias. Eles têm um sistema próprio, eles têm de crenças diferentes sobre cuidado, sobre saúde, sobre até o uso de alguns medicamentos. Então, às vezes, o acesso é preciso ser mais compartilhado, discutido essas questões de saúde de uma forma diferente. Uma outra questão específica da etnia oral, as mulheres oral não são atendidas por homens. Dentro da cultura deles, isso não acontece. Então, se elas procuram um espaço de saúde, é importante que o atendimento seja feito por uma profissional, que seja uma mulher. O mesmo acontece com as afegãs. A cultura no Afeganistão é outra, né? Muitos deles têm a religião muçulmana. Dentro dessa religião, o homem não toca uma mulher, mas não, eu digo tocar, encostar mesmo, né? Não encosta, não tem esse contato. Então, muitas delas também só aceitam ser atendidas se for uma profissional mulher. Não falam com homens, não se aproximam de homens. Ou, às vezes, elas vão, mas com a presença do marido, mas mesmo assim é uma coisa muito limitada. Então, o ideal, nesses casos, é que o atendimento seja feito por uma profissional do sexo feminino. Os traumas, que eu já falei, né? É um processo todo traumático, desde a sua saída do país, o seu deslocamento, a sua chegada, enfim, principalmente falando de pessoas refugiadas, né? Muitos deles, para chegar aqui, ficaram meses em situações de violação de direito permanente. Os sírios, por exemplo, muitos antes de vir para cá, ficaram em trajetos, né, com violência física, de conflito armado. Os afegãos, muitos ficaram meses no Irã e no Paquistão esperando o visto. A situação dos afegãos desses países não é boa, é cada vez pior, na verdade. O Paquistão, há pouco mais de um ano, fez inclusive uma nova legislação. Pessoas afegãs não podem nem alugar apartamento. Sim, a pessoa que está lá, regular, com seu apartamento alugado, foi despejada. Acompanha alguns casos assim. As pessoas permanecem lá, porque não tem uma embaixada brasileira em Cabul. Então, eles ficam lá esperando ainda sair o seu visto para poder vir para o Brasil, em situações absurdas de violação de direito. Então, são muitos traumas até chegar aqui. Eu lembro de um caso específico de uma criança afegã, pequena, acho que devia ter uns 4 anos, chegou ao Brasil e não falava. E o pai dele disse que ele começou a falar lá no Paquistão. Só que teve uma violência muito grande perto dele, teve bomba perto dele, e ele nunca mais tinha falado. Então, chegou aqui, a gente fez todo o encaminhamento, fez o tratamento psicológico, acompanhamento, e essa criança voltou a falar. Isso é uma questão de trauma mesmo. Então, assim, os traumas são muito grandes. E como que a gente pode tentar reverter isso? Que são algumas sugestões, não são a solução para todos os problemas, mas para reverter as barreiras linguísticas, uma sugestão, né? Uso de materiais multilíngues, aí eu botei uma publicação que é nossa, que o nome é Cartilha Cidadania Substantivo Feminino, fala sobre direitos da mulher. Ela foi feita em português, em inglês, em espanhol e em crioulo do Haiti. É a formação sobre direitos para as pessoas migrantes, refugiadas, apátridas, retornadas. A gente tem tentado ao máximo fazer essas formações, eu mesma já ministrei algumas. A formação não só para essas pessoas, como para profissionais de instituições. Aí eu botei, esse foi um curso que a gente fez em parceria com o Federal de Roraima, para profissionais, um curso presencial de especialização. É proteção de direitos humanos, contexto migratório e prevenção do racismo e xenofobia. Já formou a primeira turma do curso. Curso de português como língua de acolhimento, nós no Ministério estamos começando com agora em agosto, vai estar disponível na plataforma Avamec. Pessoas do Formiga que a gente convidou gravaram pequenos vídeos com falas iniciais nos seus idiomas, então a gente tem os vídeos em oral, em crioulo, em inglês, em espanhol, em francês.
em vários idiomas. É, a interculturalidade, trabalhar cada vez mais essa coisa. Eu fiz uma formação para as organizações que estão recebendo afegãos no Brasil. Foi muito interessante, a gente discutiu bastante sobre o Afeganistão, sobre a religião muçulmana, sobre os costumes. Eles tinham 1 milhão de perguntas. Então, assim, esses momentos são muito importantes para quebrar preconceitos, fazer com que as práticas, às vezes, pequenas, não agridam a outra pessoa e quebre toda uma relação que está sendo construída. E a presença de mediadores interculturais, que é fundamental, de preferência que esses mediadores interculturais sejam pessoas migrantes refugiadas daquela nacionalidade. É uma forma de integrar a pessoa migrante refugiada, é um emprego. Essa pessoa vai conhecer melhor do que qualquer outra a sua própria comunidade, vai saber fazer essa mediação. Então, a gente incentiva muito a contratação de mediadores interculturais, principalmente nessa situação de pessoa migrante ou refugiada. Aqui eu fazer propaganda de alguns cursos que a gente tem de formação do MDHC, nem todos são voltados a pessoas migrantes, mas são todos na área da saúde. Temos, gente, a gente tem migrante, problema de saúde mental, tem migrante LGBTQIA+, temos migrantes idosos. Então, todos esses cursos se aplicam e temos um curso específico da nossa coordenação, que é o Direito dos Imigrantes e Orientações para o Atendimento. Todos eles são gratuitos, disponíveis online e abertos. O curso de Direito dos Imigrantes, ele está um pouquinho desatualizado, está precisando ser atualizado, a gente vai fazer isso em breve também. Ele contempla, por exemplo, a nova Política Nacional de Migrações, que foi publicada no ano passado. Além disso, eu tenho algumas recomendações. Esse guia não é nosso, é um guia da migração, mas que é voltado a pessoas em Minas Gerais, então ele pode ser utilizado por vocês, indicado a pessoas migrantes e refugiadas. Essa outra publicação é nossa, é o livro de Políticas Públicas para Famílias Venezuelanas, Refugiadas e Imigrantes, com crianças na primeira infância, então vai numa especificidade, já dentro de um fluxo migratório específico. E esse aplicativo também é nosso, ele foi criado em 2023, é o Clique Cidadania. Ele está disponível de forma gratuita, na plataforma, pode ser no Android ou Apple. Ele tem acesso a serviço por ele, a pessoa migrante pode achar onde tem um UBS próximo da sua residência, ele já é um referenciado. Então, a gente indica que, se estão atendendo uma pessoa, indique esse aplicativo, ela ter acesso ao serviço, tem informações sobre direitos, sobre serviço. É uma forma de ter acesso mesmo ao que está disponível naquele determinado local de forma rápida, na palma da mão. É isso, gente, tem 1 hora que eu estou falando. Eu fico à disposição para perguntas, para a gente discutir, para ouvir experiências de vocês também. Muito obrigada. Nossa, Fernanda, muito obrigado pela apresentação. Me senti lendo aquele livro Os Condenados da Terra. Eu acho que a sensação era muito parecida, né? Assim, da gente entender que há realmente determinadas situações que acontecem com os seres humanos que são bem cruéis, né? Bem fortes, assim, de situação de vida. Enquanto as pessoas aqui vão tomar coragem, né, para fazer uma intervenção contigo, né? Já temos aqui a Leila. É, surgiu uma curiosidade, assim, ali na sua apresentação, assim, bem de por que Araguari é né, se tornou em Minas Gerais um ponto, assim, região agrícola, né? Eita, isso eu A- não sei te dizer. Pois é. Belo Horizonte, capital, Juiz de Fora, né? Acho que é a segunda, terceira maior cidade de Minas, Araguari, Triângulo Mineiro. Valadares, famosa, né? Assim, pelas. Mas na Operação Acolhida, eles têm um banco de dados aberto, um BI, na verdade. Você consegue consultar. Se a gente acessar, você botar Minas Gerais e marcar a cidade de Araguari, você consegue ver a razão de utilização. Mas você consegue ver. Qual que é o caminho, por favor? Vou procurar, vou botar o link no chat. Deixa eu achar o link aqui, só um instante. Não, perfeito. E dizer que realmente que aqui em Divinópolis nós temos
contato, né, assim, de colombianos, venezuelanos, né, e muitos novos, né, assim, jovens, né, e com trabalhos, né, assim, frentistas, trabalham marcenarias, né, e que tem disso, né, de trazer muita família para cá. Vou Tem. passar aqui para a nossa aluna aqui, a Leila Mello. Leila, bem-vinda novamente. Muito participativa a Leila conosco. Boa noite. Primeiro, agradecer ao professor André, né, porque o seminário está sendo maravilhoso. E a palestra de hoje, né, agradecer a professora Fernanda. Assim, maravilhoso, não, a gente não tinha ideia, né, do que seria trago hoje. É muito bom, eu tirei umas fotos aqui, eu quero pesquisar depois. A minha Aham. pergunta é como é avaliado essa solicitação de migração? Eu queria saber o que é avaliado assim quando vocês recebem esse pedido. Ô, Leila, eu lembro que você é assistente Ó, social, né? sim, Você é de qual município mesmo? de Congonhas. Congonhas, região Aqui a central. gente tem alguns. Agora eu não sei se é boliviano, se é venezuelano, porque outro dia a gente fez uma ação e foi uma família, né? Eles não falavam português. Eu, assim, entendi poucas coisas, mas muito participativos. Mas agora eu não sei se é boliviano, se é venezuelano. A gente tem alguns aqui, em Congonhas, Minas Gerais. Respondo direto? Pode ser? Oi? Eu respondo direto? Pode ser? Isso, é porque aí Tá bom, vê se tá bom, aparece mais pessoas tá aqui bom. para Oi, conversar Leila. com. Obrigada pela pergunta. Também sou assistente social, Leila. Então, solicitação, quando tem a análise, eu acho que é principalmente a solicitação de refúgio, né? No CONARE, tem o que a gente chama de estudo do país. Então, alguns países são realizados estudos e já tem o quadro daquele país, a situação política, a situação de violência, tem um acompanhamento. Então, quando chega alguém daquele país, a gente já tem uma referência daquele estudo do país. E aí, claro, vai olhar as particularidades daquela pessoa, né? O que que ela está apresentando, qual é a violação de direito, de permanecer lá. Porque tem alguns casos muito específicos, como, por exemplo, as pessoas LGBTQIA+, né? Essas pessoas têm tido uma entrada facilitada por refúgio, porque a gente entende que tem um contexto de perseguição, e no caso até individual, em alguns casos, mas aí tem conseguido a solicitação de refúgio. Então, assim, é uma coisa um pouco caso a caso, não totalmente, tá? Inclusive, a gente está dentro do CONAR e está com uma perspectiva de uma parte dessa análise não seja mais pessoa a pessoa, seja um pouco automatizada para reduzir a fila mesmo, porque senão demora muito, as pessoas que fazem essa análise são poucas. Mas esse automatizado também não é totalmente, porque senão a gente vai perder muito, né? Mas tem algumas etapas, como por exemplo, se é do país X, o país X tem essa característica tal, tal, tal. Você já pode fazer automático, vai ser uma pessoa verificando. Então, tem algumas coisas que estão sendo automatizadas, mas a análise principal é essa. Mais estudantes, né, dos outros municípios, trazer algum relato, alguma situação que já vivenciaram. Uma demanda também, Fernanda, assim, que nesses. Passar aqui para o nosso amigo Wagner, que ele é da Bahia, sou da Bahia, norte de Minas. Cheio de uaral por lá. Boa noite a todos. Boa noite. Prezado professor André, nossa prezada palestrante de hoje, figura integrante do Ministério dos Direitos Humanos, exatamente, Condeúba, região de Vitória da Conquista, que é a nossa terceira cidade da Bahia, mas tocar na divisa de Minas, né? São divisa, como eu sempre falo com o professor André, a primeira de Minas aqui, São João do Paraíso.
Prezada, a questão, sou enfermeiro há 20 anos, fui coordenador da Estratégia de Saúde da Família 10 anos e meio no território, secretário 8 anos, sou funcionário de carreira do município, atualmente estou como assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde. À luz de tudo que foi dito, de sua apresentação brilhante, trazendo desde a legislação em si e trazendo mais especificamente a nota técnica e toda a orientação de como se deve comportar todos os níveis de complexidade, mas em atenção, você chamou a atenção básica, que é a porta de entrada do sistema. Imaginamos como foi para Roraima, né, para o estado de Roraima, para a cidade, né, da fronteira de Pacaraima, para absorver toda essa questão, né, como a questão da estrutura do serviço de saúde, etc, etc. Vitória da Conquista fez parte aqui dessa interiorização de receber venezuelanos. Nas reuniões do colegiado CI, da CIR regional do sudoeste da Bahia, já se tratou de ações e serviços para reforçar o atendimento a esses migrantes venezuelanos. A minha pergunta seria no sentido que vai ser interministerial, mas eu queria saber de vossa pessoa hoje se já existe essa discussão. A nível de direito, do Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, já existe uma discussão interministerial acerca de uma questão primordial que tudo se discute em todo fórum democrático, do financiamento, aumentar o financiamento para territórios que tiverem recebido esses migrantes. Era essa a minha pergunta, querida, alinhada a isso. Existe essa discussão já interministerial para aumentar o financiamento dos entes municipais na sua atenção primária maravilhosa, que tem que se adequar para atender diante do Brasil ser tão hospitaleiro e recebe tão bem a todos. E era isso. Existiria essa discussão para aumentar o financiamento, e eu que já fui gestor e continuo na retaguarda, me veio esta pergunta para corroborar e agradecer a excelente palestra que você trouxe aqui. Era isso, muito obrigado e boa noite a todos. Estou com um problema na câmera, desde não conseguir consertar o notebook, por isso que não aqui ativei a câmera. Obrigado, Agni. Então, eu atendo muito Vitória da Conquista, por causa dos indígenas Uaral, né? Tem alguns aí, temos tido alguma interlocução. Olha, existir discussão existe. Agora, sendo muito sincera, acho que está longe da gente ter uma solução para isso, né? Até na última Comigrar, né, que é a Conferência Nacional da nossa área de imigração, foi em 2024, das propostas foi um fundo de imigração. Mas, assim, até isso existir mesmo, eu acho que tem uma distância bem grande. Você tem hoje, que você que foi gestor, certamente já deve saber, ainda mais Vitória da Conquista, que eu sei que os indígenas Uaral recebe isso. Tem um auxílio da área de emergências do SUAS, da assistência social, né, para esses municípios. É um auxílio pequeno, um auxílio de R$ 400 por pessoa que esteja lá no território. Ele é temporário, tanto que ele é da área de emergências, né? Ele não é coisa permanente, mas ele é um auxílio que, devido à característica de algumas situações de migração, como, por exemplo, dos indígenas rurais, que acaba se tornando uma questão que demora a ser resolvida, ele tem sido autorizado a renovação. Então, embora ele seja previsto para 3 meses, tem gente que está recebendo isso há 1 ano, que aí pede renovação e tem sido autorizado, principalmente nesses casos de maior dificuldade. Eu sei que é um valor baixo, mas dependendo de como se utilizar, do volume de pessoas, às vezes ele tem feito bastante diferença nos municípios. E é um recurso que normalmente chega rápido, tá? Não é um recurso que você demora a acessar, não. Você faz a solicitação ao MDS por meio da coordenação de imigrantes de lá, tem uma coordenação específica para isso, e é rápido. A liberação do recurso costuma ser bem rápida. Obrigado, prezada Fernanda. Excelente. Vamos aguardar que
o nosso, né, as autoridades, né, Congresso, Senado, Ministério da Saúde, que seria aí a fonte, o orçamento em si, inclua, né, no orçamento da República uma rubrica aí para, claro, além dos ministérios que já existem, especificamente para a saúde, que é o campo, etc., né, de que eu reporto e ajude a aumentar o recurso da nossa atenção básica. Obrigado, querida Fernanda. Fernanda, é feito algum estudo ou indicação, né, quando você apresentou ali que o maior região, né, que tem recebido os migrantes estrangeiros é a região sul. Tem assim, uma definição do porquê lá ou por uma questão mais cultural? Por que essa Operação definição? acolhida, né? Então, a operação acolhida no Sul tem muita questão de emprego também, muita questão laboral. Tem algumas cidades lá, Chapecó, por exemplo, é uma cidade que recebe bastante gente. E aí não só venezuelanos, né, que a operação acolhida é só para venezuelanos, mas fora da operação acolhida, eles recebem também. Eles têm muitos frigoríficos, contratam muito essa mão de obra e às vezes também pessoas de religião muçulmana por conta da carne halal. Então tem uma demanda grande dessa mão de obra também. Então tem muita gente indo para lá por essa demanda, fora o que é a reunião social, que aí um instala, aí chama o outro que já conhece, já instalou, então começa a criar uma comunidade naquele local, né? Mais algum estudante de outras cidades, regiões? Aproveitar aqui a presença da Fernanda, Leila, retornando. Eu tenho mais uma pergunta. Você disse que vocês vão fazer visitas em algumas cidades, como, por exemplo, Governador Valadares. Por quê? Essas visitas são dentro do programa Aqui é Brasil. Então, a gente vai aos municípios de Minas Gerais que estão recebendo o maior número de brasileiros retornados. Por quê? Porque o programa quer apresentar o próprio programa para essas pessoas, então a gente está pedindo reunião, se não possível, com o prefeito, com o secretário de saúde, de assistência social, com as equipes, com alguma autoridade, para apresentar mesmo, apresentar o programa, o que está acontecendo, ver possibilidade de articulação, preparar a rede local, as pessoas estão chegando, elas vão procurar as redes, as pessoas têm que saber receber essas pessoas, têm que entender o contexto que essas pessoas estão chegando, né? Embora sejam brasileiros, não vai ter uma barreira linguística, e olha que alguns têm, hein? A gente já recebeu pessoas que nem português falam, que foram para lá beber, foram deportados e chegam aqui e não falam português. Isso acontece também. Claro que é um número bem pequeno, mas tem. Então, às vezes tem até a barreira linguística. Então, as pessoas, isso tem que ser preparado, entendeu? E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui poucas vezes para as operações em Minas, não sou da equipe que fica fazendo rotativo, porque da nossa equipe toda semana tem alguém acompanhando a operação. Eles vão de Brasília para lá toda semana. Eu não sou dessa, eu só coordeno, mas as poucas vezes que eu fui, me chamou a atenção que tem uma espécie de uma cultura mesmo de ir para os Estados Unidos. Às vezes, aconteceu de eu estar levando uma pessoa ao posto médico, chegou com algum problema de saúde, eu fui acompanhando no Uber, conversando. Quando chegou ao posto médico, o motorista do Uber, posso falar com você um instantinho? Eu falei, posso. Ele, eu tenho um primo que está no centro. Isso aconteceu mais de uma vez. Então, assim, todo mundo lá, para mim, chama muito minha atenção. Tem um primo, quando o hotel que eu fiquei hospedada, o cara me ouviu falando, ele falou também, era o rapaz que cuidava das malas. Ele falou, olha, eu conheço também na situação. Então, assim, todo mundo conhece alguém, que a gente, como assim? Todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece alguém que está para ser deportado, ou que foi para lá, que está voltando, ou que está indo. E aí, ficam esses que estão indo, ficam meio assim de falar, mas pergunta como é que está sendo. E a gente está tentando isso, se apresentar mesmo, que é um programa novo, ele foi criado ano passado, ainda não tem um ano, ele foi criado oficialmente em agosto do ano passado, embora ele já funcione desde fevereiro do ano passado, mas oficialmente é a partir de agosto, com quanto programa. É isso, é tentar articular, né? Eu comentei que eu tive em Nova York no início desse mês. Eu lá fiz reunião com o Consulado do Brasil, em Nova York, também apresentamos o programa.
E tive 1 milhão de perguntas da equipe do consulado, porque eles também atendem essa comunidade lá, eles vão às pessoas que estão detidas antes de vir para cá, e as pessoas querem saber o que vai acontecer quando elas chegarem aqui. Então, foi muito boa essa reunião também. A gente está nesse momento de divulgar o programa, de articular com todos os órgãos possíveis para expandir e fazer com que essas pessoas sejam bem acolhidas quando elas retornam. Eu fiz residência lá em 2023, em Governador Valadares, em saúde da família. Só que eu só fiz a metade. Eu desisti, porque lá é muito quente, muito longe da minha família. E eu fiquei assim, meu pai passou mal, então eu fiquei um pouco abalada pela distância, pelas 60 horas da residência, muito difícil de ir visitá-los em São João del Rei. E aí, a maioria das casas que a gente fazia visita, tinha alguém nos Estados Unidos. E assim, lá tem muita gente em situação de rua, às vezes estrangeiro, em uso de crack. E às vezes eu via famílias no sinal, né, com placas, porque não falava português, pedindo ajuda. E na época, em 2023, os benefícios lá, a saúde lá estava muito difícil, era tudo muito demorado, não tinha CS na atenção primária. Então, assim, eu até comentei isso outro dia com o professor, foi um ano muito difícil, assim, de trabalhar na atenção primária, né, de acompanhar, porque a gente não tinha notícia. Às vezes, quando a gente fazia aquela visitava a pessoa uma semana, dali 15 dias que a gente retornava, a pessoa já tinha falecido. E tem muita história mesmo né, sempre tem alguém que está nos Estados Unidos, e até acho que semana passada, né, saiu uma reportagem que eles estavam fazendo uma investigação, porque lá parece que tem, né, um grupo que envia pessoas, né, de forma ilegal para os Estados Unidos. Na verdade, o Aqui é Brasil, ele acabou servindo para um outro ponto que a gente nunca imaginou, né? Que é justamente essa questão que você falou, de identificar rotas, identificar esquemas e levar pessoas para o exterior. Porque quando eles chegam aqui, a gente tem um pequeno formulário que a gente aplica logo que eles passam da Polícia Federal. Botou o pé, saiu da polícia, a gente já passa o formulário. E aí tem algumas perguntas, a gente começa a identificar essas coisas, né? Há pouco tempo, deve ter um mês mais ou menos, teve um lançamento de uma publicação da ABIN, Agência Brasileira, né, de Inteligência, sobre o contrabando de imigrantes, que é o nome desse crime que a gente está falando. A gente está falando de contrabando de imigrantes, que é levar uma pessoa de forma irregular para outro país. E muita gente confunde com o tráfico de pessoas, mas não é. Essas pessoas que estão indo para os Estados Unidos, assim, estão sendo traficadas, estão indo via contrabando de imigrantes. E essa publicação da ABIN, para nossa surpresa, que o nosso programa é recente, ela usou muitos dados do Aqui Brasil para mapear. Então, eles fizeram os mapas de rota de tráfico, a publicação está disponível online, que agora eu não estou lembrando o nome dela certinho, mas é da ABIN de contrabando de imigrantes. Foi lançada tem um mês. Eu até participei, tive uma fala no lançamento, justamente falando do programa. Então, assim, o programa serve para isso também, a questão do dado, da informação, né? Ele está gerando dado, está gerando informação e está gerando informação de uma coisa que a gente nem foi pensado para isso. Mas exatamente o que você falou, essas pessoas que estão voltando, quase todas foram para lá via contrabando de imigrantes, de forma irregular, e estavam lá irregular. Exatamente isso. Valadares, né, assim, mineiramente tinha o apelido de Valadólares, né? Ali já era a região antiga, né, é uma cidade que, inclusive, questão econômica, né, ela dependia muito do recebimento de dinheiro das pessoas que estavam nos Estados Unidos, né? Tinha esse comércio já baseado muito na transferência de dinheiro para a cidade, né? Professor Fernando, assim, aqui pensando na universidade, né, se a gente tem começado a receber justamente os imigrantes, né, ou migrantes. Creio que não, em questão de refugiados de guerra ou refugiados climáticos, né? Mas sei que tem uns poucos haitianos e que a questão da língua realmente é forte, né? Acho que a grande maioria
africanos, né? Mulheres, a grande maioria mulheres, né? Que chegam aqui à universidade, a gente tem que lidar, né, com essa questão linguística, né? Felizmente, né, temos professoras, professores, né, que têm o domínio do francês, do inglês, né, que auxiliam muito isso, mas temos essa enorme dificuldade, né, dessa questão. O português não é uma língua fácil, né, como diz os estudiosos de Guimarães Rosa, né, assim, o mineirês, então, é mais difícil ainda do que o português. Então, em algum momento há essa questão, eu vejo, eu escutei recentemente, né, uma vez que a gente lida também com a educação básica, essa dificuldade, né, das crianças entrarem, né? Felizmente, né, se as crianças têm uma facilidade de acolhimento, né, assim, de trazer, né, essa questão, mas a língua ainda é um dificultador enorme, né? Um dificultador também que, apesar do Brasil estar na América Latina, o fato de não termos o espanhol como uma língua nativa complica muito também o nosso cenário, né? É, como que se tem, né, assim, aí colocando a universidade nesse cenário, né, é, de estratégias de facilitar isso da língua? Então, obviamente que o aplicativo a gente utiliza frequentemente, mas tem-se esse projeto, né, assim, das crianças, obviamente, do acesso à escola, que pelo visto, até onde eu saiba, está sendo executado, é fácil, né? Mas essa capacitação, essa orientação, na saúde a gente tem as unidades de acolhimento, há estratégias, né? Você cita aí a Casa da Mulher Brasileira, há outras estratégias nessas cidades que têm um grande volume de pessoas de outros países para facilitar essa questão cultural, né? Assim, e que a universidade, aí pensando nisso, como que eu, universidade, posso entrar nisso para facilitar essa, né, essa articulação também? Eu acho que eu até citei, mas ainda não é algo também que se tenha muito, é a figura do mediador intercultural, eles ajudam muito, né? Na assistência social, agora em março, saiu uma resolução do CNAS sobre a figura do educador social, passando a reconhecer a pessoa migrante e refugiada sem uma formação específica, mas que poderia integrar, né? Isso já foi, eu achei uma coisa assim, um conhecimento muito grande de que funciona, né? Eles não deram o nome mediador intercultural, ficou dentro da categoria de educador social, eu achei essa resolução super importante, porque aí você está, de fato, integrando reconhecimento dentro da ciência social, né, que tem a tipificação toda, que existe essa possibilidade, sim, da pessoa migrante refugiada, mesmo sem a formação específica, estar lá atuando como educador social e apoiando esse tipo de integração. Né? Na universidade, eu penso que é isso, tem os mediadores, é um curso de português como língua de acolhimento, isso é importante. Tem vários cursos online, vai ter um Ministério a partir de agosto, vai estar disponível no próprio Avamec. A gente vai ter a partir de agosto, mas aí é para pessoas específicas, talvez da letras, né? Um curso de especialização em português como língua de acolhimento, que a gente vai formar quem vai fazer, ministrar o curso, né? Que vai ser com a Universidade Federal Fluminense, nossa parceria com a UF no Rio de Janeiro. Então, isso também está em andamento. Provavelmente começa no segundo semestre. Então, a gente está tentando pegar as pontas, né? Tanto a pessoa que chega, quanto quem vai formar, como alguns cursos de atendimento. Mas, infelizmente, a barreira linguística, sem dúvida, é uma das principais. E mesmo a pessoa que fala já o português, quando a pessoa for atender no consultório médico, a gente repete 3 vezes. Pergunta se é aquilo mesmo. Então, a possibilidade dessa pessoa não entender o que você está falando é enorme. Eu percebo isso no Fomigra. No Fomigra são só lideranças, né? Então, são pessoas que estão aqui, que lidam com a comunidade, que conhecem muito bem os direitos, eles dão uma aula de direitos. Só que quando eu falo, de repente faz uma pergunta, você percebe que ele não entendeu nada do que eu falei. A pessoa que está aqui há 10 anos, que é uma liderança que briga lá no conselho, que briga.
Você fala, gente, então assim, se essa pessoa que está ali não compreende, imagina o outro que chegou agora, que não teve acesso, que não aprendeu português. A compreensão, a gente acha que está todo mundo entendendo, não está. Não está, eles nunca estão entendendo plenamente. Então, você repete, indica, você entendeu? O que você tem que fazer com esse remédio? É isso mesmo? Ah, deixa a pessoa falar, porque a chance de estar errado é muito grande. A Yara Bavoso levantou a mão, baixou. Se quiser, Yara, fazer a intervenção. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Yara, eu atuo aqui em Divinópolis, na rede de atenção primária, né, no posto de saúde aqui no Central, sabe? E eu Sim. tô com uma família que é uma família de imigrantes venezuelanas, e é uma situação extremamente complexa, e a gente percebe que a barreira da língua é realmente um limitador. Então, a situação familiar ali são são gêmeas, irmãs gêmeas que têm uma esquizofrenia. Tem uma idosa ali que está acamada e a única cuidadora é a irmã mais velha delas. E eles têm uma cultura de trabalho. A gente pensa que talvez a mãe, essa irmã cuida, ela trabalha, o marido trabalha, os filhos adolescentes trabalham como jovens aprendizes. E quando a gente sugere alguma articulação para o cuidado desses três pacientes que são dependentes, eles têm uma rigidez para mudar, porque eu acho que essa cultura e essa necessidade de enviar o recurso para a família que ainda está lá, né? A gente está fazendo acompanhamento com o CAPS em conjunto, né, com a ESF ali, e com o pensamento de trazê-las para participar da construção de um PTS. O que que acontece? A nossa maior dificuldade é a barreira cultural e a barreira da linguagem. A gente fala, olha, aqui no Brasil a gente não vai conseguir institucionalizar as suas irmãs. Elas têm que estar inseridas aqui no centro de convivência, elas têm que estar inseridas no cuidado aqui dentro do CAPS. E a fala é sempre repetitiva. A gente precisa de colocar elas em algum lugar. A gente precisa de institucionalizar porque a gente não consegue fazer esse cuidado. Muitas vezes essas irmãs elas são encontradas na rua, e aí elas não conseguem se comunicar. E elas são julgadas como se estivessem em surto. E não estão. Né? Então, eu acho que assim, a rede ela ainda precisa se preparar para enxergar esse usuário e para enxergar a necessidade dele e de se comunicar também. Né? Ali na unidade a gente está com o envolvimento, né, da psicologia, eu do serviço social, a equipe médica, os enfermeiros, e mesmo assim a gente tem essa dificuldade, sabe? Então é uma questão que a gente precisa de pensar também em rede, né? Você tocou num ponto importante que eu nem abordei. Muitas vezes, por falta de compreensão, a pessoa é avaliada como por uma questão de saúde mental, e às vezes a pessoa não tem nenhum problema de saúde mental, é uma questão de falha de comunicação mesmo. Você disse, avaliou que está em surto, e não é nada disso, é uma simples É. questão comunicacional. Isso acontece muito. Sim, elas ficam perdidas às vezes, né, de não saber se comunicar ou se posicionar ali dentro. E aí elas são encaminhadas para o CAPS e elas já são acompanhadas, já são conhecidas no serviço, e aí eles entram em contato com a família. Inclusive, a família acaba perdendo, a irmã que cuida já perdeu o emprego várias vezes, porque ela tem que sair dali para prestar assistência e elas não têm rede de apoio também. A gente pensa, né, no fortalecimento de vínculos, dividir o cuidado, eles não têm com quem. Então, eles acabam sendo mais dependentes das políticas públicas, que muitas vezes têm um buraco, né? E a gente que está aqui em Divinópolis, a gente percebe essa dificuldade com a saúde mental, de possibilidades, e eles ainda têm um agravante que eles não têm vínculos familiares aqui, eles não têm socialização, porque a barreira do idioma também dificulta a socialização, e esse entendimento e aceitação de quem elas, né? Se elas estão em surto, se elas não estão em surto, o que que elas estão precisando. O nosso objetivo é a construção de PTS com a participação deles, mas a gente tem essa preocupação de até onde ela vai conseguir entender, e não é nem de entendimento cognitivo, mas da barreira da linguagem, do processo que quer ser construído com elas, né? Qual que é a faixa etária delas, Yara? As gêmeas, elas têm 38 anos,
Adultas. são mulheres adultas. Tem uma situação de relato de violência que a gente tem dificuldade de mesurar se realmente foram as gêmeas que cometeram contra a mãe, ou se é uma situação de violência intrafamiliar também, porque eles são muito fechados. Então, assim, às vezes e a criação de vínculo para acessar essas informações, ele é mais difícil, né? A gente sabe que tem uma sobrecarga de cuidador ali bem relevante. Então, os passos, eles são mais lentos, né? A acolhida, a gente tenta abrir, mas a gente percebe que é mais difícil. Então, a gente tem que ter mais paciência, mais persistência para construir esse caminho com elas. A gente está tentando, né? Sim. Então, pensando aqui, né, no caso específico, vocês não têm nenhum apoio de um profissional, no caso é espanhol, né? Ou é pessoa indígena? Porque se for espanhol, às vezes até a própria universidade apoia. A gente tem universidades que têm apoiado casos específicos. Eu não posso garantir também Divinópolis, eu teria que fazer a consulta, mas às vezes até do próprio Fomigra. O nosso Fomigra tem apoiado muitos casos também. A gente tem conseguido, principalmente de haitianos, que havia essa Temos, questão do professor? crioulo. Ó, Mas ó, a demanda. a ideia, na hora que você falou, já minha cabeça já começou. É porque Mas realmente é uma normalmente situação tem que. acontecido, sabe, essas parcerias. E sendo Fomigra, eu não posso prometer, mas é possível que tenha, porque como a gente tem espalhado pelo Brasil todo, e às vezes o cara está lá no norte, eu faço um pedido no grupo, ele indica um lá de São Paulo, eles todos se conhecem. Então funciona. Não, então vamos procurar, porque realmente assim, a gente consegue alguma comunicação e a gente trabalha bem nisso, mas a gente sabe a limitação que a gente tem também, né? O acompanhamento psicológico dessa cuidadora é uma coisa que é um desafio, porque ela até aceita, mas a gente sabe que nas nuances da psicologia, o idioma ainda é mais sensível, né? O vínculo da família é com vocês aí no Central. É, aqui na unidade central. Aí, Uhum. eu sou assistente social responsável ali do caso, a responsável técnica delas, né? E Sim. ali no CAPS também, né? A Ebs, que está como coordenadora lá, a gente fez uma reunião de matriciamento com ela e com a equipe, e agora a próxima vai ser lá na unidade. Então, se a gente tiver alguma sugestão, se a gente puder ter um apoio, eu acho que seria interessante também. Sexta de manhã eu tenho uma reunião de matriciamento lá no campus, já vou puxar a língua da Ebs, então. Ah, ótimo, então vou avisá-la, construindo aqui o processo, né, na prática. Aí, ó. Ótimo. E eu vou buscar o Formiga também. Formigra. Fomigra, é isso. Isso. Muito obrigado, viu? Eu acho que na hora que a gente vê na realidade do dia a dia, uma situação que a gente está tratando aqui, também aproxima, né? Porque às vezes parece mais distante, mas Sim. está mais perto do que a gente imagina. Com certeza. E olha, por meio do Fomigra, como eles são lideranças, acaba chegando para a gente uma coisa que, em tese, não é nossa função. A gente, em tese, na coordenação, não atende caso individual, não atende Uhum, emergência. Só que, na prática, eu atendo sempre. Já às vezes, meia-noite, eu estou acionando Patrulha Maria da Penha. Porque o que sim. acontece? A pessoa do Formiga Liderança recebe uma denúncia. Aí me manda mensagem. Está acontecendo isso, não sei o quê, não sei aonde. Eu vou fazer o quê, gente? Vou deixar a pessoa apanhando, morrendo? Não posso, não é minha função, não é. Mas não tem como, eu tenho que atender. Então, eu atendo Uhum. muita emergência. Aí vou pesquisar qual é a cidade, onde é. Aí vou catar uma emergência, um plantão do Conselho Tutelar. Eu faço muito isso. Eu não tenho, infelizmente, no meu caso, felizmente para eles, infelizmente para mim, não tem hora, mas é isso mesmo, é atender e botar. Então, eu tenho um pouco dessa vivência do dia a dia por conta disso, porque eu atendo muita emergência. Faz encaminhamento, liga para cá, até a polícia eu aciono. Então, assim, é ligar para onde dá, vai descobrindo, liga para um, liga para outro, tem o plantão de não sei o quê, você indica quem. Um dia eu Sim. acionei uma pessoa da Secretaria da Mulher num sábado, no celular pessoal dela, coitada, né? Mas porque foi o que me passaram. Eu falei, olha, mil desculpas, estou aqui de Brasília. Ela até assustou, ela me ligou assustada. Eu falei, eu preciso de ajuda. Aí eu expliquei e deu certo. Ela acionou quem tinha que acionar e funcionou, mas é assim. Fortalecendo a rede, né? Tem que ser. Bem, mas muito obrigada, viu, gente?
Obrigado, Yara. Mas alguém gostaria de aproveitar esses instantes finais, essa intervenção? Bom, queria agradecer, Fernanda, enormemente sua contribuição, sua palestra aqui conosco hoje, né? Assim, é um choque de realidade, né? Que a gente está aqui no dia a dia, mas essa leitura de mundo, né? Do que tem acontecido no mundo e de como que nós brasileiros, o nosso Estado, né? Tem atuado nisso também. É extremamente importante que a gente compreenda, né? Se a gente já teve a oportunidade de ir para outros lugares, né? A gente, na hora que a gente compara com o Brasil, a gente vê que temos uma institucionalidade, uma estrutura social hoje que ela é muito rica, muito forte, muito importante, né? E que mostrar, né? O Sistema Único de Saúde, ele é realmente hoje uma referência internacional, né? O México, né, vai copiar o Sistema Único de Saúde, né, que é um dos grandes países de grande população no mundo, né, está copiando o Sistema Único de Saúde, né, dentro de um cenário internacional, né, a representatividade que o Brasil tem, né, porque a pessoa escolher vir para o Brasil, sendo que ela tem outras 300, quantos países que existem no mundo? 300 e tanto, né, assim, é porque realmente tem uma representatividade, um imaginário do país que ele é muito significativo, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande e coloca justamente a gente em movimento, né? A gente dá conta de resolver muitas questões, né? Dá muito trabalho, mas é um país que, felizmente, hoje ele apresenta muito mais soluções do que problemas, né? Então, eu passo para você se fazer seu fechamento aí, e agradecer as participações aqui dos nossos estudantes, né, e agradecer enormemente sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui conosco, e com certeza iremos manter contato aí para as próximas articulações que a gente vai fazer. Obrigada. Bom, gente, eu só agradecer também, agradecer as perguntas, foram boas, compartilhar experiências, eu também aprendo sempre. Eu tenho um perfil muito acadêmico, então, assim, eu gosto muito dessa interação quando é com a universidade, essas trocas, a gente ganha sempre. Eu estou de férias, viu, professora? Ó, Mas eu falei, não, vou falar nas férias, porque vale a pena. Então, eu fiz a palestra mesmo nas férias, e foi muito bom ouvir vocês, compartilhar, né, das pessoas de Minas também, que têm a experiência, compartilhar, que bate com o que a gente está vendo pelo que é Brasil. Então é isso, eu fico à disposição. Eu botei o meu e-mail no último slide, não sei se vocês pegaram. Posso botar aqui no chat também, para ficar registrado. Ah, não está disponível o chat. Não tenho acesso ao chat. Bom. Ok. O e-mail é fernanda.becker, BECKER, @mdh.gov.br. E tem também o e-mail geral da coordenação, para ver se alguém que dá, né, da gestão quer acionar formalmente a coordenação, é migrantes, com S mesmo no final, @mdh.gov.br. Aí, se vocês precisarem de algum apoio, alguma denúncia, alguma articulação, a gente está sempre aberto também. E é isso. Muito obrigada. Fico à disposição também. eu agradeço a todos presentes. Novamente, Fernanda, muitíssimo obrigado. Espero encontrá-la novamente em outros espaços, em outros momentos. Colocar aí a universidade também à disposição, né, dos trabalhos do Ministério, aqui em Minas. Como te falei, a gente tem uma ramificação muito interessante aqui no Estado, que a gente pode, né, fazer essa rede também de uma maneira muito bacana. Pessoal, muito obrigado, boa noite, até amanhã. Obrigada, pessoal.